Ó, Mirto, bem pertinho do cemitério, ó. Ai, que horror. Sai, dá licença. Tô fechando agora, que faz barulho também. Vai. Nossa! O único erro da gravação do vídeo é esse. Olá a todos que nos acompanham pelas redes sociais da Folha de Irati. Hoje estamos em mais um episódio do Visitando com a Folha, aqui em Imbituva, e vamos conversar com a professora e mestre em História, Cleusi, sobre a história do Major Fidêncio Lemos de Prado. Então, boa tarde, professora. Boa tarde. Professora, para começar, conta pra gente quem é o Major Fidêncio. Tá. Major Fidêncio Lemos do Prado, ele nasceu em Curitiba, no ano de 1844, no dia 21 de setembro, e ele, primeiramente, ele vai seguir a carreira militar, e aí, em 1865, quando estoura a Guerra do Paraguai, ele vai se alistar nessa Guerra do Paraguai para lutar nas forças do Exército Brasileiro. A Guerra do Paraguai, ela estava acontecendo devido ao ditador Solano Lopes, que era o ditador do Paraguai. Ele tinha a intenção de ter uma saída pelo mar e ele queria essa saída pegando terras paranaenses, né, e do Mato Grosso. Então, a única ligação que nós tínhamos nessa época, 1865, era pelos rios, pelo Rio Paraná e pelo Rio Paraguai, porque o Paraguai é um país intercontinental, ele não tem saída para o mar. Então, como o Paraguai era um país em grande desenvolvimento, tinha indústrias, tinha escolas, hospitais, estava um país em ascendência, a Inglaterra tinha intenção de derrubar essa ascendência paraguaia e incitou, vamos dizer assim, o Brasil, a Argentina e o Uruguai a lutar contra o Paraguai. Nessa luta contra o Paraguai, o Brasil vai entrar na guerra devido justamente ao fato de tentar invadir daí os territórios do Mato Grosso do Sul e do Paraná. E aí o Major Fidêncio, curitibano, né, de nascimento, vai se alistar no exército, como a gente diz, no dia 21 de janeiro de 1865, ele se apresenta como voluntário de uma das companhias, vamos dizer assim, que numa das companhias, que é a 4ª Companhia Voluntários da Pátria, que faz parte do 27º Corpo de Voluntários da Pátria, e 4ª Companhia já como alferes, que é subtenente. E ele vai passar por todo o aprendizado, por todas as técnicas necessárias lá para lutar na guerra, e vai fazer parte de várias batalhas nessa Guerra do Paraguai, porque a guerra demora de 1865 a 1870. Em várias batalhas, ele se destaca na batalha de Tuiuti, Saucê, Curupaí, Humaitá, Lomas Valentinas, Angostura e Niguaçu, tá? Sendo que na de Tuiuti, ele foi ferido com golpes de facão na cabeça, e todos achavam que ele não ia sobreviver. Ele foi internado no hospital de campanha e sobreviveu a esses golpes, segundo os médicos, né, milagrosamente, porque ele ficou durante muito tempo quase como estado de coma, mas ele sobreviveu a esse ataque. Após todas as batalhas da Guerra do Paraguai, o Solano Lopes vai perder várias batalhas e vai se esconder nas montanhas, fugindo do exército brasileiro, que estava unido junto ao exército da Argentina, o exército do Uruguai, e com o patrocínio das armas pelos ingleses. Então, na verdade,
Quando Solano Lopes viu que ele estava com a guerra perdida, ele se esconde nas montanhas e deixa o seu quartel-general à disposição, livre, vamos dizer assim, né, porque abandona a população. Inclusive, nesse contexto também, nós tivemos uma ocasião em que o Conde D, que era marido da princesa Isabel, ele vai comandar um exército de soldados brasileiros que vai atacar um exército de soldados paraguaios. Só que esses soldados paraguaios eram crianças de 9 a 14 anos e foram massacrados pelo exército brasileiro. Então, querendo ou não, nós temos vamos dizer assim, uma pontinha de uma certa vergonha que o Brasil passou nessa guerra, né, por ter covardemente atacado esse grupo de crianças e destruído o último reduto, vamos dizer assim, que tinha de resistência do Paraguai, né. Aí, acabando a guerra, em 1870, o Major Fidêncio, antes de voltar para casa, vão entrar no dia 5 de janeiro de 1869, a guerra já estava no fim, e eles entram no quartel-general do ditador Solano Lopes. Quando eles entram lá, ele e mais dois colegas que eram corneteiros, né, do exército, que lidavam com música. Esses já foram para a sala de músicas lá, que tinha algumas pautas de música, e ficaram lá. E o Fidêncio Lemos do Prado foi até a sala do Solano Lopes, do ditador, e quando ele entrou, ele viu já a mesa, e à frente da mesa, assim, onde ele sentava, quer dizer, abaixo na mesa, no lugar que ele sentava, ele já viu a bandeira do Império Brasileiro sendo usada como tapete pelo próprio Solano Lopes. Essa bandeira eles tinham resgatado, o Solano Lopes tinha pego no aprisionamento de um navio que eles tinham tomado numa batalha no Mato Grosso do Sul, no Rio Paraguai. Então, essa bandeira estava sendo usada como tapete, e o Fidêncio Lemos, então, pega a bandeira com todo respeito, porque para nós é um símbolo nacional, né? É um símbolo de respeito ao país, e ele dobra essa bandeira imperial e guarda na sua mochila. Em 1870, quando ele volta da guerra, eles vão retornar e vão passar aqui por Imbituva. Como ele já era amigo de um dos fundadores de Imbituva, que era Joaquim Gaspar Teixeira, filho de Raimundo Gaspar Teixeira, ele vai chegar para visitar este amigo aqui na cidade, até se dirigir a Curitiba. Quando ele chega aqui, ele já tinha deixado aqui, de momentos antes que ele tinha passado por aqui, a filha do Joaquim Gaspar Teixeira, Joaquim Gaspar Teixeira, que ele tinha se enamorado dela, e aí ele se casa com uma das filhas do Joaquim Gaspar Teixeira. E ele vai constituir morada, então, na região da Piaba, que eles chamam de Paulistas, ali, região da Paulistas, Porteiras, a Piaba, e ele constrói uma casa ali e fica morando ali com o seu sogro, com a sua esposa, e tem uma série de filhos. Mas todos os anos, no dia 7 de setembro de 1822, na comemoração da independência do Brasil, ele fazia reverências à bandeira do Império, cantava o hino nacional, né? Assim, quem me contou foi um neto dele, né, o seu Oswaldo Prado, e ele fazia todas as honras àquela bandeira. Quando no centenário da independência do Brasil, no dia 7 de setembro de 1922, ele vai ser convidado, vamos dizer assim, para levar essa bandeira para o Rio de Janeiro.
E ele vai fazer, segundo alguns parentes, dizem que ele fez essa viagem até o Rio de Janeiro e entregou a bandeira nas mãos do Condé, né? Desculpe, dos descendentes da família imperial, do Condé, da princesa Isabel, né? E deixa no Museu Imperial. Alguns membros da família dizem que ele não chegou a fazer essa viagem, que na imaginação que ele contava, nas lembranças que ele tinha, ele imaginou que ele foi até o Rio de Janeiro. Nós não sabemos ao certo, mas o que sabemos é que essa bandeira foi entregue no Rio de Janeiro e ficou guardada no Museu Nacional do Rio de Janeiro. No dia 24 de agosto de 1927, com 83 anos, ele falece. Falece aqui na sua casa e ele está enterrado lá no no cemitério dos paulistas ali, né, próximo a Piaba, e lá está o seu túmulo e o único reconhecimento que nós temos dele, então é a homenagem que eu fiz a ele, escolhendo como patrono na Academia de Letras. Então ele é ele é o patrono da cadeira número 20 da Academia de Letras, o qual eu ocupo, e esse monumento que a gente conseguiu fazer em 2021, em homenagem a ele, que foi ou talvez um dos únicos heróis da nossa cidade, né? Ou talvez o primeiro, porque depois tivemos pessoas que também participaram da Segunda Guerra Mundial, que também nós podemos considerar como heróis, né? Mas ele não tinha essa concepção de que ele era um herói. Ele tinha como a concepção de que ele fez uma coisa que era normal, como um cidadão, né, brasileiro, resgatar essa bandeira e dar o valor devido a ela como a bandeira do Império. E, Cleusi, a gente estava conversando aqui, né, antes de gravar, e a gente falou que ele fazia parte da maçonaria, né, aqui da região. Tem alguns pertences dele que ainda estão lá na maçonaria? Tem a maçonaria, inclusive ele entrou para a maçonaria quando ele já estava aqui morando em Imbituva, né? Então aqui pelo meu livro vocês têm, né, a história dele, do Fidêncio Lemos do Prado. Aí tem a foto dele enquanto aqui quando ele entrou para o exército como voluntário da pátria. Aqui tem a foto dele com a família toda que ele formou aqui na cidade, com netos, bisnetos, filhos, né, com a dona Mariana, que já era daqui. E aqui tem já ele como major, ocupando as três medalhas que ele recebeu. Ele é considerado um herói porque ele recebeu as medalhas não só do Exército Brasileiro, ele recebeu do Uruguai, da Argentina e do Brasil, uma medalha de ouro, uma medalha de ferro e uma medalha de prata. Então essas medalhas, elas estão com uma bisneta da dona Mariana, que mora em Maringá, né? Então está sobre a posse da família Prado, mas ela já se prontificou a fazer essa doação para Imbituva, desde que Imbituva tem um local apropriado para guardar esse patrimônio, né? Então que ele esteja bem protegido, esteja sempre bem cuidado, só que como nós não temos, então ela ainda se mantém sob a propriedade da família Prado, né? O que nós temos na maçonaria hoje em dia é uma espada que pertenceu ao Major Fidêncio, parecida com essa aqui, mas eu tenho tem na outra foto, depois eu passo ali para vocês. Então essa espada nós temos na maçonaria, que pertenceu a ele, mas não é uma espada que ele lutou na Guerra do Paraguai, é uma espada dele, né, como se fosse uma espada representativa. E aí o que é da Guerra do Paraguai são essas três medalhas que estão com a família, né, com os descendentes da família Prado. E, Cleusi, qual é a importância de se ter, né, um herói aqui em Imbituva e também estudar e passar essa história para frente, né? A Cleusi, ela escreveu um livro aqui, inclusive, sobre a história de Imbituva, né? E depois ela pode contar um pouquinho para a gente. Qual que é essa importância?
Fazem mais ou menos 35 anos que eu escrevo sobre a história de Imbituva. Quando eu comecei a Universidade de História, eu pensava assim, como que eu vou compreender e estudar a história de outras cidades se eu não compreendo a minha mesma história e não sei em que espaço eu estou ocupando, onde que eu estou pisando, né? Então, a história do Major Fidêncio é um homem simples, né? Um homem que fez o seu papel enquanto um soldado, depois enquanto um tenente, depois um major, mas ficou escondida, uma história escondida durante muitos anos, né? Quando eu entrei para a Academia de Letras, já com a pesquisa do primeiro livro, que eu já escrevi 3 livros, né? Então, com a pesquisa do primeiro livro, aí eu entrei para a academia e já comecei a resgatar a história do Major Fidêncio, por ele ser o meu patrono na academia. Mas era uma história que nós tínhamos um livrinho escrito pela família em Curitiba, que ele tem uma praça em Curitiba com o nome dele. E aí essa história não poderia ficar escondida. É um morador da nossa cidade, é um cidadão da nossa cidade, né? Alguém que se destacou na história nacional, na história estadual. Então, como que ia ficar escondida essa história sem ser escrita? Então, como que eu ia passar para os meus alunos falando da Guerra do Paraguai se eu tinha uma pessoa imbituvense de coração, porque daí recebeu, né, títulos de imbituvense, mesmo por morar aqui, tinha uma pessoa que era, né, de fora, mas que viveu muitos anos aqui, e aí participou da Guerra do Paraguai, eu ia falar de heróis da Guerra do Paraguai e não ia falar do herói imbituvense. Então eu comecei a registrar essas histórias, e assim eu fiz com o tropeirismo, né, provando que Imbituva também era uma cidade tropeira, que eles não reconheciam antes por não ser do caminho do Viamão, mas fazer parte da Estrada das Missões, então ela também é uma cidade tropeira. E assim eu também fiz com os imigrantes italianos, que também tinham uma colônia aqui, a colônia de italianos da Bela Vista, e que nunca se reconhecia também como uma colônia, por ser uma colônia particular, não ser uma colônia oficial da imigração oficial paranaense, mas foi uma colônia feita por particulares, e assim eu fui seguindo a história também, escrevendo a história de Faxinais, que é uma história também desconhecida, mas que nem sempre a gente tem esse reconhecimento, né? A história, ela é o centro de tudo. Quem não conhece a sua história não sabe da onde que se originou, o que aconteceu, né? Não valoriza a sua cidade, mas tudo começa com a história. Então, aos poucos eu estou registrando e valorizando, né, com meus trabalhos, a história da minha cidade, que nem todos valorizam, né? Sim. Então é isso, pessoal. É muito importante falar sobre a história. Eu queria agradecer a professora Cleusi, né, por ter recebido a gente e contado a história, né, desse importante herói aqui de Imbituva. Sou Newton Pires, do jornal Folha de Irati, e nós estamos aqui na loja maçônica Estrela do Imbituva. E a gente vai conversar agora com a Silvana Prado, é isso? Silvana Prado. A Silvana, ela é bisneta do Major Fidêncio. E a espada do Major Fidêncio, ela se encontra guardada, né, aqui na loja maçônica Estrela do Imbituva. Silvana, qual que é a emoção? Silvana, pela primeira vez, ela teve contato com a espada que foi do seu bisavô e que foi herói de guerra ou herói nacional. Sim. Qual que é a emoção, Silvana? É muito emocionante para mim, né? Então eu nasci aqui em Tuva e me criei aqui, moro aqui, e eu escutava muito meu pai falando sobre essa história. E eu nunca cheguei perto, então hoje foi o primeiro dia, me emocionou porque são muitas histórias, né? É uma história assim, de vida, de luta e de heroísmo muito grande. E eu me acostumei desde pequenininha a estar escutando, né? Então eu estava curiosa, né? Mas agora eu sei que conhecer e a emoção é grande, porque eu me lembro muito do meu pai, que assim como meu bisavô foi militar e serviu e tudo, e ajudou, né, a proteger a nossa pátria, então assim, uma coisa, lembranças afetivas também.
como que você vê o teu bisavô, né? Nessas histórias que conto, essa é a história principal, né? É que ele resgatou essa bandeira do Brasil que estava em posse de oficiais paraguaios de alto comando, né? E usava essa bandeira como pano de chão. O que que você sabe dessas histórias do teu bisavô? Eu sei que ele era assim, ele era um patriota mesmo, sabe? Ele tinha muito amor à pátria. E quando a bandeira do Brasil, do navio Marquês Olinda, foi feita de tapete do ditador Solano Lopes, né? Era do próprio Solano Lopes, tapete, onde o meu pai contava que ele cuspia, ele fazia as necessidades em cima da bandeira. Então ele estava, e o meu avô sabendo disso, numa das tomadas, né? Daí que eles chegaram e conseguiram vencer a batalha, eles entraram no navio e ele viu a bandeira, que para ele a bandeira significava muito, né? A nossa pátria, ele estava ali lutando pela nossa pátria, protegendo a nossa pátria. Aí ele pegou essa bandeira e guardou, e limpou, e falou que era o pavilhão, né? Que era a nossa pátria. Então, o que eu vejo do meu bisavô? Muito amor envolvido nisso, sabe? Coisa rara hoje em dia, as pessoas não têm mais esse amor, esse cuidado pelo nosso país, entende? E um valoroso guerreiro, sabe? Corajoso, guerreiro, é um homem de muita fibra, de muita garra, sabe? Eu tenho orgulho dele. E como que ele, Silvana, acabou vindo parar em Bituva? Porque ele não é nascido aqui, Não. né? Ele é nascido onde? Curitiba. Ele é nascido em Curitiba, Curitiba. né? Inclusive, Curitiba tem uma praça, né? Que é em homenagem a ele, né? Isso, Curitiba tem uma praça em homenagem a ele. E já faz anos, eu acho que era pequena, quando o meu pai também foi convidado para fazer essa inauguração dessa praça. Meu pai também foi para o exército, meu pai ficou 7 anos no Rio de Janeiro, onde ele fazia a guarda direta do Getúlio Vargas, né, no Palácio Catete. Então, meu pai também foi nesse evento em Curitiba. Então, meu bisavô, depois que a guerra acabou, né, ele começou a lidar com tropas, com um tropeiro, né? Então, o pai dele havia morrido, a mãe dele casou novamente, ele ficou meio que triste com isso. E ele resolveu, então, ir para a guerra. Depois da guerra, tudo acabou, ele resolveu lidar como um tropeiro. E ele passou aqui no pouso do Cupim como um tropeiro, levando gado, levando animais, né? Não me lembro para onde, mas ele estava passando. Não existia cidade de Imbituva ainda na época, né? Era pouso do Cupim. E aí ele conheceu, aí aqui morava Joaquim Gaspar. Joaquim Gaspar é meu tataravô. Ele casou, a minha tataravó era uma índia casada, a mulher de Joaquim Gaspar, que foi um dos primeiros que chegaram aqui, mas era uma índia catequizada ela não era assim selvagem, era catequizada pelos jesuítas. E eles tinham muitos filhos, tinham acho que 4, 5 mulheres. E uma das mulheres era a minha bisavó, a vovó Mariana. E ele, numa das passagens que ele fez por aqui, ele se apaixonou pela minha bisavó. E ele resolveu vir mais vezes e acabou que eles casaram. Que nem diz o senhor, né? Na época não tinha WhatsApp, não tinha rede social, nada tinha que ser presencial, né? Acho que até carta era uma questão muito precária Era naquela difícil. época, né? Inclusive, ele veio a primeira vez que ele veio, ele se apaixonou por ela e tal. E aí, e foi embora, voltou, mas ficou pensando nela também. E aí, um dia ele voltou, e quando ele voltou, antigamente era assim, pedia um casamento e 7 dias depois Já casava. já casava e a festa durava às vezes uma semana. Então, ela era uma das filhas do Joaquim Gaspar, um dos descobridores da cidade, aqui. E ele está enterrado aqui em Bituva. Ele depois do casamento, ele fixou a residência na Piaba, onde toda a família se formou, né, a maioria. Hoje não tem mais quase ninguém nesses lugares, mas ele foi enterrado na época, quando ele faleceu, no cemitério de São Miguel, que era um dos únicos cemitérios da região. Ele foi sepultado lá, ele está ainda. Certo. E quais, assim, são os valores que a família de vocês trouxe, né, do Major Fidêncio, né, aquilo que se prega de geração em geração na família? Eu acho que a nossa família foi muito, né, feita por guerreiros, entende? Por pessoas corajosas, valorosas. Eu tenho muito isso na lembrança do meu pai, sabe?
Então, o meu avô, o pai do meu pai, eu não cheguei a conhecer, mas pelas histórias que meu pai era um contador de histórias, né? Então, eu gostava de contar histórias, de relembrar, e tinha muito orgulho da família, sabe? O que eu tenho deles é coragem, entendeu? Coragem, amor, honestidade, coisas boas, só coisas boas. E tem um perfil dele para a gente imaginar hoje como seria o Major Fidêncio. Alto, baixo, é moreno. Tem alguns traços para identificar como ele seria? Tem. Como ele era? Ele não era tão alto, ele acho que um pouco mais alto que eu talvez, e ele não era um gordo, ele era um peso normal assim, e ele era descendente de português, se eu não me engano, é português. Então ele era pele clara, pele clara. E a minha avó, a mulher dele, ela era mestiça à Índia e como o pai dela era português, então ela era muito linda essa minha bisavó, sabe, a que casou com ele. Ela era assim, tipo, gostava da liberdade, da natureza, tinha aquela coisa do índio e misturado com o português, então eles formaram um casal bem bonito. Muito bem. E vocês, assim, como que você vê a sociedade de Imbituva em reconhecimento? Porque o Major Fidêncio, muitas pessoas ainda não conhecem essa história dele, essa tradição, e nem sabem que Imbituva, né, tem um herói nacional enterrado aqui nas suas fronteiras. Infelizmente, e a tendência o que eu sinto é uma tristeza, porque acho que tem pessoas que preservam essa história, no caso a Cleusi, né, a professora Cleusi Lovato, que ela escreveu sobre isso. Eu faço parte da academia da LACS, da Academia Santo Sul de Letras, ela também faz, onde eu ocupo a cadeira que leva o nome do meu bisavô, né? Mas eu sinto que quando a minha geração passar, talvez essa história se perca, entende? E é uma história que, em relação a Imbituva, é pouco conhecida. Eu acho que a história dele é mais divulgada e conhecida em outros lugares. Tipo, em Brasília. Em Brasília chegou um livro dele que foi escrito por uma outra escritora e chegou nas mãos, tem em Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, a história é conhecida, sabe? Que foi uma história mesmo de um valoroso guerreiro, né? Então, e ele, segundo meu pai conta, ele tinha uma amizade com Dom Pedro II. Ele, quando ia para o Rio de Janeiro, existiam umas cavalgadas que eles faziam, sabe? Então, quando Dom Pedro II resolveu ir embora do Brasil, meu avô, que já morava aqui na região, ele fez aquelas trincheiras, porque ele queria lutar, porque o Dom Pedro II era muito bom, e ele gostava muito do Dom Pedro II. E ele achava que o Dom Pedro II indo embora, a gente ia perder muito. Então, aí o Dom Pedro II mandou uma mensagem para ele, falando que ele ia embora em paz, não queria derramamento de sangue, que era para ele abaixar a guarda, porque ele fazia uma frente aqui, fazia uma frente aqui contra a entrada da República não, e a saída de Dom Pedro, Pedro, né? Como eles eram amigos, então ele achava assim que Dom Pedro realmente era uma pessoa boa, né? Fez muito pelo Brasil, pelo Paraná, mas assim, ele era eu acho assim que essa história tem a tendência a se perder. Eu acho interessante você estar falando sobre isso hoje. É uma história bonita, sabe? E é uma história que, se a gente não preservar em algum meio de comunicação, né? Como está nos livros, mas infelizmente eu sou coordenadora de uma biblioteca aqui em Imbituva, sou professora, escritora, e eu vejo assim a falta, como as crianças têm deixado de pegar livros, principalmente livros de história, né? Para conhecer um pouco mais da sua realidade, né? Então, assim, é bom deixar tudo registrado, porque aconteceu, não foi uma novela, não foi um filme, foi real. Existiu lutas, existiu derramamento de sangue, existiu guerreiros valorosos, eu considero a minha bisavó tipo uma princesa, ela era uma guerreira, ela andava a cavalo, ela era um bem E não é uma realidade, isso a gente fala num lapso de quanto tempo, mais ou menos, quantos anos que aconteceu essa cena envolvendo o Major Fidêncio para hoje? 200? Uns 200, mais ou menos. Foi em 1860 e pouco. 68, mais ou menos. 1868, 1968, 150 anos, pouco mais de 150 anos. Então não é um passado tão distante não assim, tão, né? Não é uma coisa tão longe. E vocês comentavam também que ele foi ferido muitas vezes, né? E se recuperava e voltava na guerra. Ele era assim, ele foi ferido, acho que
4 vezes, né? É. 4 vezes, e uma das vezes foi na cabeça, foi a facão, né? E aí ele milagrosamente se recuperava e voltava, sabe? Ele não tinha medo, ele voltava, porque acho que o amor dele era maior, né? Pela pátria, né? E é isso que me emociona na vida dele, sabe? É esse amor, essa garra, essa coragem. E a gente aprendeu a ser assim, a maior parte da família, sabe? A gente Tá no não DNA. Tá no DNA, a gente não fraqueja muito, não. Qual que é a mensagem que você, como herdeiro, a gente sabe que existem as insígnias dele também, né? Mas elas não estão em Imbituva, né? Qual que é a mensagem que você deixa como familiar para finalizar essa entrevista? É difícil porque são muitas coisas, né? Mas assim, o que eu deixo é a coragem, principalmente do ser humano, sabe? É quando você realmente acredita em algo. Não só como descendente, né, dele, mas como ser humano, como professora, que é guerreira, como gente que lida com arte, escritora e tal. E eu lido com poesia, então às vezes eu parto desse lado automaticamente, o lado mais delicado e romântico. Mas uma coisa eu tenho dentro de mim, eu acho que todas as pessoas têm que entender que a gente precisa ter coragem, ser guerreiro, ser forte, sabe? Nos embates da vida, né? A gente precisa defender nossos ideais, a nossa convicção, o que é certo, o que é errado, saber discernir, separar e ir à frente, fazer uma barreira, né? Tipo lutar, ser guerreiros, porque a vida não é fácil, a vida é uma batalha. Muito bem. Então, nós queremos agradecer essa conversa que a gente teve com a Silvana, um momento especial para a Silvana, para a gente também, né, tendo contato com familiares e descendentes do Major Fidêncio, aqui de Imbituva. Nós estamos na loja maçônica Estrela do Imbituva, o seu Antoniel Scheidt, que é uma das pessoas com maior vivência na maçonaria aqui de Imbituva. Seu Antoniel, por que o Major Fidêncio, qual que é a relação entre a loja maçônica aqui de Imbituva e o Major Fidêncio? Bom, o Major Fidêncio, ele foi iniciado na nossa loja em maio de 1912, né? E logo em seguida ele trouxe também o irmão dele, Joaquim, era irmão, né? Irmão. O Joaquim foi iniciado 3 meses depois do Dudu. E sempre foi um valoroso irmão, como nós nos tratamos, né? E sempre colaborando com tudo, inclusive com a reforma que tivemos que fazer no nosso templo, né? Tanto ele como o irmão dele colaboraram bastante, né, para fazer essa reforma. E o que vocês têm de relato dos atos heróicos do Major Fidêncio? Bom, é a história que conta, né, da participação dele da Guerra do Paraguai e tudo, né, o valor heróico dele e tudo. E nós guardamos assim, né, esses atos de heroísmo, né, é uma coisa fabulosa para nós da maçonaria. Tanto que para homenagear esse nosso irmão Fidêncio, há uns anos atrás nós criamos aí uma comenda Fidêncio Lemos do Prado, para premiar, como é que eu vou dizer, personalidades de destaque na nossa sociedade, né? Tanto personalidades de destaque como instituições, né? Depois, com a pandemia, nós tivemos que parar com essas e ainda não retornamos, mas temos muitas personalidades em Imbituva que vão ser homenageados com essa comenda. Depois nós vamos ver ali, né, a foto da medalha, da comenda e um históricozinho do que nós exigimos aí da personalidade a ser homenageado, né? Quais são os quesitos básicos para ser homenageado. O Major Fidêncio, esses fatos que ocorreram anterior à criação ainda da cidade de Imbituva, né?
Foram alguns anos antes, né? Imbituva foi criado em 1871, né? A guerra foi em 1865, por aí. A guerra foi poucos anos antes de Se bem que aqui já tinha trânsito de gente, já tinha um povoadozinho, né? Era um ponto de pouso de tropeiros, né? E dali resolveram criar a cidade, né? E vocês entendem que o Major Fidêncio também teve um papel relevante nesses primeiros anos do município de Imbituva? Ah, com certeza, né? Se bem que muitos não conheciam o histórico dele, né? Recentemente é que está sendo mais divulgado. Então é um fato histórico que atrás não se tinha tanto valor e agora que está sendo buscado isso, né? E sendo fortalecido.